né, e para aqueles que talvez não me conheçam, estão aqui pela primeira vez, eu acho que vale eu explicar do quem eu sou, para vocês entenderem também o meu lugar de fala nesse curso. Esse curso eu já tinha vontade de fazer ele já há um tempo, é, mas ele é um curso que me exige uma responsabilidade muito grande. E é por isso que eu quero primeiro explicar quem eu sou, para vocês entenderem do porquê eu, Gabi, estou tratando desse tema aqui na NeuroArc Academy. Então, eu sou arquiteta, também sou comunicadora de formação, me formei antes de me formar em arquitetura, me formei em comunicação social. Eu sou autora, escrevi junto com a Priscila Benck o livro Ambientes que Inspiram, e se Deus quiser, teremos novas publicações no futuro. Eu sou especialista em neurociência e desenvolvimento infantil, então é a minha área de pesquisa. Eu sou uma apaixonada pela infância e pelos desafios da infância. Eu realmente mergulhei nesse universo, não só para entender muitos aspectos da minha vida, entender muitos aspectos da vida do meu filho, mas também entender a pluralidade de nós, seres humanos, que é um pouco do que a gente vai ver aqui quando a gente fala sobre diversidade, tá? Eu sou certificada em neurociência e arquitetura pela Faculdade New School, nos Estados Unidos. Sou fundadora, junto com a arquiteta Priscila Benck, da Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura, NeuroArc Academy, essa que eu já disse anteriormente, que vamos completar logo mais agora em agosto, 6 anos. Sou curadora de conteúdo na NeuroArc Academy, então muito da parte acadêmica, aqui na academia sou eu que faço. E sou curiosa e uma estudante inquieta. Isso me coloca num lugar de que justamente essa curiosidade e essa inquietude com relação ao saber, ao buscar, ao entender, me levou para esse caminho de não só olhar para o desenvolvimento infantil, mas olhar para os desafios do desenvolvimento infantil. E por isso, então, que eu comecei a buscar me aprofundar mais nesse conteúdo sobre neurodiversidade. E aí, eu quero trazer aqui um ponto de responsabilidade minha na fala sobre esse assunto que é tão complexo. E vocês vão ver, a gente vai ter 4 aulas sobre esse assunto e a gente não vai conseguir desvendar metade dos mistérios que entram aí dentro dessa seara, tá? Por que que é importante trazer isso? Porque na minha trajetória, na minha formação em neurociência e desenvolvimento infantil, elas me aproximaram profundamente desse universo, né? E eu tenho acompanhado com muita atenção o crescente interesse nesse tema. E, gente, realmente, dos últimos anos pra cá, e vocês me digam aqui, a partir de quando vocês começaram a se interessar nesse tema? Foi há pouco tempo? Foi faz tempo? Foi por uma questão pessoal? Foi por uma questão de um familiar? Normalmente a gente se envolve em temas assim complexos quando eles mexem com a nossa vida, então eu acredito que grande parte dos que estão aqui estão acompanhando esse tema porque de alguma forma ele impacta a vida pessoal de vocês e não só a vida dos clientes de vocês. E eu também falo isso desse lugar de fala, né? Porque não só eu me consigo me identificar com diversos aspectos de alguns desses transtornos, como também vejo muitos deles no meu filho. Então, até por isso aqui a fotinho dele. Então, eu tenho acompanhado aí com muita atenção esse crescente interesse pelo tema. Então, sejam pelas famílias, pelos educadores, pelos profissionais da saúde e pelos próprios arquitetos, né? Há 6 anos, lá quando a NeuroArc começou, era, assim, raríssimas aquelas pessoas que sabiam ou entendiam sobre o tema e viam, inclusive, relação do tema com o ambiente físico. Era algo quase que, assim, realmente uma vanguarda que quase que não existia, né? Então, eu também tenho acompanhado esse aumento expressivo dos diagnósticos de transtorno no neurodesenvolvimento, o que torna ainda mais importante que a gente fale disso com responsabilidade, né? Com responsabilidade. Então, aqui nós estamos como profissionais do ambiente físico, e se tiver alguém aqui que seja profissional da saúde, eu sei que tem Aninha Lazarotto, que é psicóloga, mas se tiverem outras pessoas aqui, que sejam da área da saúde, que entendam que a minha fala, ela parte do princípio como profissional do ambiente físico, que é um dos pilares de auxílio para pessoas com transtorno no neurodesenvolvimento, que é um pouquinho do que a gente vai falar aqui, tá? Então, a gente precisa sim falar sobre isso com responsabilidade, porque eu não sou uma profissional habilitada para um diagnóstico, para uma determinação, para um protocolo de terapias. Não é esse o nosso papel, tá? E que fique muito claro isso aqui, por isso que eu quis trazer esse ponto da responsabilidade logo no início da nossa aula. Fique muito claro de que nós, profissionais do ambiente físico, a gente precisa ter o conhecimento para que a gente dialogue de forma responsável com profissionais ainda mais capacitados que podem nos auxiliar no processo dos nossos projetos. Então, tendo com base, então, esses crescentes aí diagnósticos, né, eu trouxe aí
uma publicação recente, que foi uma meta-análise publicada pelo BMJ Open em 2022, onde eles analisaram mais de 1,2 milhões de crianças, né, através de diversos estudos. E mostrou, então, que, aí aqui eu tô falando de um aspecto específico do neurodesenvolvimento, que é o TDAH, depois a gente vai chegar um pouquinho mais sobre isso, tá? Ele afeta cerca de 7,6% da população infantil global, ou seja, é muita gente. É muita gente. E o estudo também indicou o aumento aí nos diagnósticos ao longo das décadas, o que reforça a importância de ambientes escolares e sociais mais preparados para acolherem diferentes formas de atenção e comportamento, né? E aí a gente fica naquela, poxa, mas será que está tendo um excesso de diagnóstico? Como que é isso? Muitos pesquisadores, e eles divergem muito nesse ponto, tá, gente? Aqui eu não tenho realmente clareza para virar para vocês falarem é isso, mas a gente sabe que está existindo uma conscientização maior com relação à população em geral, e isso sim faz com que os diagnósticos aumentem, porque daí você fala, poxa, é aquilo que aquela pessoa tem, deixa eu buscar algo que pode auxiliar ela, né? Então, eu não estou aqui para debater do porquê desse aumento, se é uma questão de consciência ou se é algo que está impactando no desenvolvimento, seja ambientalmente, seja geneticamente, a gente também vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, meu ponto aqui não é esse, mas eu acho que valia falar sobre essa questão da responsabilidade, tá? Então, para frisar, essa aula não tem a intenção de oferecer diagnósticos ou respostas clínicas, mas sim abrir um espaço de escuta, reflexão e repertório. E reforço desde já. Profissionais do ambiente não devem atuar sozinhos nesse campo. Na NeuroArc, a gente sempre tem profissionais de diversas áreas do conhecimento que vão nos ajudar a ter um conhecimento mais claro e formas mais assertivas de atuação. Mas jamais nós podemos achar que somos profissionais de cura, terapeutas, a pessoa que já vai trazer ali o diagnóstico, tá? Então, o diálogo com especialistas da saúde, educação e psicologia é essencial para construirmos projetos verdadeiramente inclusivos. Poxa, Gabi, estou atendendo o caso de um menino autista. O que que eu faço nesse caso? Converse com os profissionais envolvidos do seu cliente. Seja TO, seja psicólogo, seja psiquiatra, converse com esses profissionais se existir a possibilidade para que vocês possam atuar juntos. Isso é uma atuação holística, certo? Isso é olhar para o ser humano através de diversos aspectos. E a primeira tela que eu quero trazer aqui para vocês, vocês têm ideia do que é diversidade? Levante a mão todos que são humanos. Então, estamos todos com a mão levantada, né? Se você está aqui me ouvindo, tendo a capacidade de entender o que eu estou falando, você faz parte da raça humana, então estamos todos juntos, certo? Agora é a hora da gente começar a abaixar as mãos. Certo? Por que que eu tô trazendo essa atividade? Gente, essa atividade eu assisti no TED Talk da Magda Mostafa, ela que é arquiteta, especialista em ambientes inclusivos para o autismo, inclusive com publicações na literatura, trazendo inclusive um método, eu vou falar mais dela na nossa terceira aula, tá? Mas ela começa o TED Talk dela fazendo essa dinâmica e eu quero experimentar essa dinâmica aqui com vocês. E eu tô vendo aqui, ó, todos os seres humanos de mão levantada, certo? Que coisa boa. Que bom, né? Somos todos humanos. Estamos todos dentro dessa diversidade que é ser humano. E eu quero que vocês abaixem a mão caso vocês se identifiquem com algumas dessas características que eu vou trazer aqui, tá bom? Quero que primeiro abaixe a mão as pessoas acima de 60 anos. Eu quero que abaixe as mãos as mulheres abaixo de 1,65 m. Eu aqui, gente, já baixo minha mão, né? Porque quem me conhece sabe que eu tenho 1,5 m, então não estou dentro aí do que seria considerado padrão. Depois, eu quero que abaixe as mãos os homens que estão aqui nos assistindo, que estão abaixo de 1,75 m de altura. Quero que vocês continuem baixando a mão, aqueles que ainda não fizeram, se fazem uso de óculos para correção das vistas. E ó, eu aqui, gente, recentemente, né, para conseguir enxergar mais pertinho vocês, estou aqui fazendo uso dessa coisa maravilhosa. Uso de aparelho auditivo para também melhorar a escuta. Quero que abaixem as mãos aí. Quero também que abaixe a mão quem possui algum tipo de mobilidade reduzida. Quero também que abaixe a mão quem usa de remédios regulares, ou seja, que tem um medicamento de uso contínuo. Quero também que abaixe a mão aquele que sente uma falta de energia, que sente fadiga durante o dia. E quero também que abaixe a mão aqueles que não dormem bem. Fica a pergunta: sobrou alguém de mão levantada? O que a gente tem como padrão nada mais é que a nossa expectativa do perfeito, do ideal. E a perfeição, ela não existe em nós, seres humanos. Certo? E muitas vezes a gente faz os nossos projetos com base nesses padrões, padrões físicos, padrões de energia mesmo, vitalidade, mobilidade e padrões, inclusive, mentais. A ideia de que existe um corpo que sempre responde bem, regula tudo sozinho e rende no ritmo esperado é uma construção. O corpo real, o seu,
o meu, o de cada um de nós tem tempos, fluxos, sensibilidades distintas. Isso acontece com o nosso corpo físico, isso acontece com a nossa mente, tá? Cada ser é único em sua mescla de características e necessidades. Então, como que a gente vai projetar de forma igual para todos? Como a gente vai falar de inclusão se a minha inclusão exclui outro? Então, quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente está falando de todos nós, desse grupo aqui todo que a gente viu como somos diversos, em algumas das características que eu coloquei aqui. Gente, fez sentido esse exercício para vocês? Eu achei ele tão potente. A palavra, gente, neurodiversidade, ela foi cunhada lá na década de 90, especificamente no ano de 98, pela socióloga autista Judy Singer. Ela queria criar um termo que tirasse as diferenças neurológicas do campo exclusivo da medicina e as colocasse no campo da diversidade humana, como raça, gênero ou cultura. Somos diversos. Somos diversos fisicamente, somos diversos mentalmente. E era isso que a Judy queria lá no início, quando ela trouxe o conceito. Isso foi a tese de graduação dela, se não me engano, tá, gente? E aí ela vai dizer o seguinte: o conceito de neurodiversidade nasceu da minha tentativa de criar um termo positivo que unisse pessoas com diferenças neurológicas em uma nova forma de cidadania. Justamente nessa inquietação dela de entender que, ainda assim, seres humanos que precisavam ser incluídos na nossa sociedade, ela vai começar a debater qual seria a melhor terminologia para determinar isso e como a gente poderia incluir essas pessoas de uma forma positiva dentro da nossa sociedade, tá? Então, eu vou trazer aqui alguns termos para que todo mundo fique na mesma página. Então, neurodiversidade. E aí a gente já vai ver as diferenças na questão das terminologias. Neurodiversidade, que foi esse termo proposto pela Judy, seria a variação natural dos cérebros humanos. Neurodiversidade, estamos todos aqui juntos, tá? Por quê? Porque, como a gente viu, somos todos diversos, tá? Neurotípico. E aí vocês vão ver, provavelmente, muitos desses termos aí vagando pela internet. É importante a gente entender quais são as diferenças. Neurotípico seria uma pessoa que funciona dentro dos padrões neurológicos esperados pela sociedade. Mas lembrem-se, né? A gente também precisa tomar muito cuidado com esses padrões, né? Será que todo mundo vai corresponder a esses padrões? Provavelmente não, e é o que a neurodiversidade vai trazer pra gente. Neurodivergente. Quem funciona de forma significativamente diferente. Então, que tem aí um transtorno no neurodesenvolvimento. Sejam aí os autistas, né? As pessoas com transtorno do espectro autista, pessoas com TDAH, dislexia, etc. Depois a gente vai olhar para essa gama de uma forma um pouquinho mais ampla, tá? Você pode, inclusive, já ter ouvido, eu trouxe esses termos somente, mas você pode ter ouvido também, e eu achei que era importante trazer para essa aula também, o termo neuroatípico. E aí você pode estar se perguntando, poxa, mas e a Gabi está trazendo agora neurodivergente. Qual que é a diferença, né? O que que uma coisa tem a ver com a outra? Então você pode ouvir os termos neuroatípico ou neurodivergente sendo usados para se referir a pessoas cujas formas de pensar, sentir ou processar o mundo fogem do padrão. Embora os dois termos sejam usados, tá, gente? Aqui nesse curso, a gente vai priorizar o uso do termo neurodivergente, que é o termo que nasceu aí dentro do próprio movimento da Judy sobre neurodiversidade, que ela entende que daí isso tem uma conotação positiva, ou seja, ela reconhece as diferenças como parte legítima da diversidade humana, tá? O neuroatípico, ele tem uma origem mais descritiva, externa, mais diagnóstica, né? Geralmente aí usada por profissionais da saúde ou da educação. Tá errado? Não, óbvio que não, né? Eles precisam usar até para entender as diferenças, para conseguir diagnosticar. Mas olhando para a parte mais de inclusão, de sociedade, nós aqui vamos usar o termo como neurodivergente, tá? Então, quando falamos em pessoas neurodivergentes, estamos nos referindo a quem vive com perfis como autismo, TDAH, dislexia, entre outros, e percebem o mundo de uma forma singular. Então, o que aí está dentro da neurodiversidade? Um aspecto essencial da proposta da Singer é que a neurodiversidade, ela não se refere apenas às pessoas neurodivergentes, é o que a gente estava vendo aqui anteriormente. A neurodiversidade, ela é esse todo, assim como na biodiversidade, onde temos vários organismos, seja do mosquito à onça, que compõem um ecossistema, todos os cérebros humanos compõem a neurodiversidade, inclusive os considerados típicos. Gente, foi o exercício que a gente fez agora há pouco. E ela alerta, a Singer alerta. O termo neurodiverso se o termo neurodiverso for usado apenas como sinônimo de deficiência, ele perderá seu potencial de união e se tornará mais um rótulo excludente. E a ideia dela não era essa, era incluir e não excluir, certo? E quando a gente fala de inclusão, a gente não pode simplesmente pegar, então, quem ficou com a mão levantada, que é considerado padrão, e tirar essa pessoa porque, não, ela já tá fora, ela já virou minoria. Não, ela também precisa ser incluída. A gente tá falando de todos nós seres humanos, certo?
Portanto, quando falamos em neurodiversidade, estamos falando de todos nós. E reconhecer isso é reconhecer que não existe uma única maneira certa de ser, pensar ou perceber o mundo. E o que está ainda dentro da neurodiversidade? Daí, gente, eu trouxe essa publicação feita pela Fundação do TDAH inglesa, que é a ADHD Foundation, que ele vai trazer num quadro muito didático, que é a neurodiversidade, sensacional esse quadrinho deles, porque em poucas palavras eles conseguem resumir, e eles vão trazer a seguinte informação, de que 1 em cada 5 pessoas possui uma condição do neurodesenvolvimento. E aí ele vai dizer o seguinte nessa publicação, nenhum cérebro é igual ao outro, e é muito do que a gente vive na NeuroArc Academy, né? Lembram lá que o cérebro ele é moldado a partir das nossas experiências, e da forma como eu experiencio aquilo, da forma como eu conduzo aquilo, ou eu reajo, aquilo é muito singular, é muito próprio. Não é porque duas pessoas que passaram pela mesma situação, elas vão reagir da mesma forma, justamente porque o funcionamento cerebral de cada uma é distinto. O movimento da neurodiversidade busca mudar a forma como percebemos indivíduos com maneiras diferentes de pensar e se afastar do atual modelo do déficit. Tá? É fundamental que a gente valorize e celebre as forças únicas de uma sociedade orgulhosamente neurodiversa, ao mesmo tempo em que reconhecemos e oferecemos suporte para os desafios que essas pessoas possam enfrentar. Então, não é que eu, então, entendo que uma pessoa tem um funcionamento diferente do meu, que eu vou ignorar isso. Não, mas eu também vou abraçar isso e tentar entender como eu posso auxiliá-la dentro do que, de repente, para ela seja mais desafiador do que para mim. Porque vocês vão ver que alguns transtornos estão completamente ligados à questão do ambiente físico. O que aí está dentro da neurodiversidade, tá? Segundo o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido e dessa fundação de TDAH, que eu mencionei para vocês também, que é inglesa, além do autismo e TDAH, perfis como dislexia, descalculia, dispraxia, disgrafia e Tourette são reconhecidos como formas de neurodiversidade, ou seja, modo de pensar e perceber o mundo tão legítimo quanto qualquer outro. Quais são os 3 elementos principais que determinam aquilo ser um transtorno ou não? Ter uma disfunção significativa, então há uma alteração ou prejuízo no funcionamento psicológico, neurológico ou comportamental em comparação com o que é esperado para a idade ou contexto da pessoa. Um comprometimento da vida cotidiana, então a condição gera dificuldades práticas no cotidiano, impactando significativamente o bem-estar, a aprendizagem, as relações sociais ou o desempenho profissional e acadêmico, e para ser considerado um transtorno é necessário que a condição atenda a critérios formais descritivos em manuais diagnósticos, tá? Que são manuais que os profissionais da área da saúde utilizam para obter um diagnóstico. Para a gente pensar mesmo fora da caixa. Então, ir além do que a gente já vê aí mais nos protocolos, nos checklists, nossas receitas de bolo do que seria um ambiente ideal para quem tem TDAH. Trazer a questão do movimento. E aí, gente, ele trouxe o exemplo de algumas escolas que já estão usando a ferramenta do movimento para auxiliar crianças com TDAH a ter uma regulação na agitação, no comportamento. Como que isso funciona? Algumas dessas escolas, elas estão fazendo, sabe aquela coisa de você desmistificar, tirar a questão do castigo. Não, você não vai ficar... E aqui em casa, às vezes, eu faço isso, eu falo pro Miguel, fica quietinho aí, gente, ele não consegue ficar quietinho, não existe quietinho pro Miguel. E aí, o que ele fala em casa? Se você tem uma criança como essa, que é, inclusive, a criança do movimento, né, da Cecília, que também é uma autora brasileira maravilhosa, ao invés de você virar pra criança e falar, fica sentadinha 5 minutos, sobe dessa escada, pula a corda, faz algum movimento com o corpo para que ela se regule. E algumas escolas já estão trazendo salas do movimento para quando essas crianças precisam se regular, né, que não seriam as salas do castigo. Daí ele até fala, você pode achar que elas acham aquilo tão divertido que elas não querem voltar para a sala de aula. Mas não, elas querem voltar para a sala de aula porque elas querem continuar inseridas. Então, ter uma sala do movimento na sua escola pode ser algo fenomenal para uma criança que não consegue, às vezes, ficar sentada. E que se ela for pular 5 minutos no pula-pula, ela pode voltar para a aula de uma maneira muito mais focada, de uma maneira muito mais interessada, porque a questão delas, quando ela começa nessa agitação, não é pelo excesso de estímulo, é justamente pela falta de estímulo, gente. Olha que paradoxo isso. Quero finalizar a nossa aula de hoje com essa pulguinha atrás da orelha de vocês, para que a gente aprofunde isso mais a fundo na nossa última aula, que vamos falar sobre o ambiente.